o iceberg nos diz que tem alguma coisa ali, mas o que a gente enxerga não é o que é de fato. Ele é geralmente um sexto, né? E tem 6 partes a mais do que aparece. Então a ideia do comportamento positivo, acho que o problema não é o comportamental, é de como ele é, de como está o coração que reflete naquele comportamento. Exatamente. Quando ele tem aquele comportamento é porque a raiz, que é o coração, dele procede aquilo que Jesus falou, todos os males. Chega aí. O que inspira o comportamento deve ser levado em consideração. Isso. Porque é o que está lá. É a raiz. Frase antiga ali de que a boca fala, o coração está cheio. Isso aí. E o comportamento revela o que o coração está cheio. O comportamento é o que a boca fala. Isso aí. Pronto, aí. Tem outra O que ele frase. falou? O comportamento externo do que o coração transborda. Vou escrever isso aqui. Posso? Porque eu prometo citar a fonte. Que isso? Como é que é? Repete, o comportamento externo do que o coração transporta. Essa é a pergunta 5? A quarta 5. Alex, Só fiz uma associação. é do que o coração transborda, né? Do que o coração transborda. isso é frase difícil, hein? Frase de Face. Com Ou certeza. para-choque de caminhão. Para-choque de caminhão. Muito bom. Então, esse desenhozinho aqui, ele explica tudo isso, né? O comportamento, que são as setinhas saindo, que está falando do que fala e do que faz, né? Dizer e fazer. Isso é o que tem em abundância no coração. Para essa pergunta aí, eu coloquei aqui. O transbordar no coração rege o comportamento. O que o seu coração tem que transbordar? Isso aí. É tipo de título para esse desenho, certo? Muito bom, isso mesmo. O que o seu coração tem que transbordar? Eu sempre gosto de fazer esse link, levar a gente lá para trás, né? Aqui só tem gente adulta, né? Gente mais nova. Vocês estão vendo o que foram as coisas que nos faltaram? Estão vendo em que os nossos pais deixaram de investir em nós para nos libertar da nossa natureza? E por isso a gente vai vivendo a vida ao longo dos anos, convivendo com os pecados, porque eles estão enraizados. E a gente tem uma dificuldade terrível de praticar a obediência. Isso é uma parada. Por quê? Vamos falar depois. A prática da obediência aos pais é a prática da obediência a Deus por meio do que Ele ensina e os pais nos ensinam como filhos. Como não somos treinados nisso, nós resistimos aos próprios pais. Os nossos pais não nos envolvem na missão que tem para ser cumprida por aquela família na terra. Porque os pais têm uma missão e os filhos têm uma parte da missão, que é receber essa proposta de ser purificado, né, arrancado na raiz, por meio da instrução, por meio do valor à instrução, por meio do valor que se dá a Deus, do valor que se dá aos pais, por meio do valor que se deve dar à autoridade e por meio de querer fazer parte desse processo de compor um todo aí, porque na verdade esse todo, o filho está incluído no negócio, porque não adianta ter autoridade e não ter quem submeta a ela, e a gente não se submete mais facilmente, a gente tem tanta resistência em submeter, em obedecer, porque nós não fomos desde crianças, e é de criança que se faz. Vocês vão ficar estarrecidos com o testemunho que vocês vão ouvir no capítulo 11. Vão ficar assim de cara. Tá? Já falei um pouco dele aqui, mas vai ter mais informação. O resultado desse investimento na criança cedo, quanto mais cedo melhor. Impressionante.
Ainda não. Oi. Quando eu fico ouvindo assim, essas coisas, eu fico fazendo assim, uma reprise, dentro do contexto bíblico, de Gênesis até Deuteronômio, fala muito sobre, já começa a falar sobre voltar ao princípio. A palavra que mais é enfatizada é essa, voltar ao princípio, voltar, os pais ensinar, os filhos e os próprios pais voltarem ao princípio com o coração voltado a obedecer e amar Deus sobre todas as coisas. Aí beleza, de lá para cá, imagina quantos, milhões de anos aí para chegarmos aonde estamos. Eu aí, voltando lá nos meus pais, nos meus avós, eu vejo que era uma criação que arremetia à obediência castrada, porque era por medo. Quanto que nenhum pai usufruiu dos filhos e nem os filhos dos pais, porque não tinha diálogo, não podia conversar, só podia respeitar. E o olhar do pai é que falava, de boca fechada. Então era um respeito por uma pessoa e não imposto, exatamente. E eu vejo que a geração de hoje é uma geração que os pais não sabem nem impor, que nem isso, porque isso pelo menos é um princípio de certa forma, nem isso tem mais. Então a coisa debandou. Por isso que esse curso é tão importante, ser realmente levantado aí, virar um escolhido e esperar educar meu filho. Eu lembrei do exemplo da minha mãe. Meu avô era muito rigoroso, extremamente. E os filhos tinham que sentar à mesa e comer de fato o garfo, não podia soprar o café, por mais quente que tivesse, não podia soprar. E a minha mãe disse que ela obedecia, mas ela tinha uma raiva tão grande disso, que quando ela se casou e ela teve os filhos dela, ela esfriava o café para dar pra gente, na frente do meu avô, só para ele ver que ela estava fazendo aquilo. Então é exatamente isso que você está falando. Ela respeitava o medo de apanhar, porque apanhar um fio de eletricidade, para ficar a marca, mas não tinha feito o que ele achava que Sobre o medo. Só. Deixa eu voltar um pouquinho no medo. Ainda nesse tópico, já que você vai voltar para o medo, né, de como a criação deve ter essa parte da autoridade, como isso é fundamental, senão você acaba investindo contra você mesmo. Né? Você estava falando, eu me remeti a um evento no Rio de Janeiro em que eu encarei o PM. Então, quer insanidade total. Insanidade total. Então, depois eu ficava pensando nisso, né? E depois que eu fui pai, aí eu ficava pensando nisso. Assim, rapaz, isso não pode mais acontecer, não pode acontecer esse tipo de coisa. Mas realmente, essa questão da autoridade, ainda que meu pai fosse militar do exército, nunca tinha observado essa imposição, porque ele sempre foi muito tranquilo, né? Passa a mão na cabeça, talvez por ser o irmão mais velho, ter criado os outros lá 14, então ele foi muito tranquilão. Então, a necessidade de autoridade é questão até de segurança para uma pessoa, para ela saber se comportar, para ela saber atuar, né, enquanto ser humano, e mais ainda enquanto cristão. Sim. É absolutamente necessário. Corretamente. Mas com relação àquilo que você estava enfatizando sobre a questão do medo, gente, qual é o nosso grande desafio para viver a vida de discípulo? A vida de discípulo de Jesus. É viver. Não ser dependente e tal, mas resumidamente Jesus vir habitar em nós e Ele nos governar de tal forma que nós repliquemos as atitudes dele, certo? Quando Jesus falou assim, perguntado pelos discípulos, ele respondeu: mas nós temos um Pai. Qual foi a resposta que ele deu? Quem me vê a mim, vê o Pai, ok? O Pai é o quê? Deus é o quê? A definição mais sucinta de Deus, mas a mais ampla, a mais gigantesca. Deus é amor, certo? Então, quando Jesus diz que quem vê a Ele vê o Pai, então vê o quê? Ele é a encarnação do amor. Ele é o amor encarnado. Olha onde eu vou chegar. Estão falando de medo. E aí,
A crise que todas as pessoas vivem o tempo todo tem uma ligação direta ou indireta com o medo, em toda situação. Crise, mal-estar, desconforto, todas essas coisas que a gente vive e que de alguma maneira nos desestabiliza emocionalmente, causa um transtorno em nós, passa pelo medo. Tenta pensar nas suas situações, todas que você viveu, que experimentou uma tempestade, ou sei lá, qualquer coisa que você passou, pensa se não tem uma relação com medo. Você vai concluir que tem, ou direto ou indiretamente. Então, o que é que elimina o medo? O amor. O amor. Segundo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele fala que o verdadeiro amor, quem é o verdadeiro amor? Deus. Ele próprio Deus. disse, eu sou a verdade. Quando ele diz a verdade, ele diz, eu sou o amor verdadeiro. Porque o Pai é, se você me viveu o Pai, então eu sou amor. E aí a gente fica nessa coisa de ter crise para viver a vida de Cristo em nós, porque nós ficamos oprimidos pelo medo. E os nossos pais nos mantêm escravizados ou como que sentenciados, condenados a viver sem a experiência do Cristo em nós, que é o que espanta o medo, que leva embora o medo, desaparece o medo. E a gente tem tanta dificuldade de viver Cristo em nós, não tem? Fala a verdade, quem é que vive assim numa boa, vai tranquilo vivendo as atitudes de Cristo, ou seja, expressando o amor dentro de nós, que lança fora o medo. E a gente vira cristão, vira religioso, vira o que vocês quiserem chamar, mas cheio de medo, sem o Cristo vivo. Isso começa, vocês estão entendendo por que os pais têm que libertar o filho do medo? E ao invés de ministrar, de instruir, de implantar o sistema de Deus, que é a autoridade, por meio do motivo correto, implanta mantendo uma coisa que já vem do DNA do ser humano. O ser humano já vem com medo. Ele já é posto lá de fora da barriga da mãe e provavelmente lá dentro ele já teve vários contatos com medo. Por quê? Porque a mãe, certamente, sem governo suficiente talvez de Cristo, muitos medos ela sentiu. E aí, inocula, não inocula, mas continua mantendo essa inclinação para o medo. Ou seja, essa inclinação para não ter o Cristo dentro. Está entendendo isso? Ou é muita loucura? Interessante que quando Adão pecou lá, que ele se escondeu, quando Deus perguntou o que? Tive medo e Deus Tive medo de esconder. Então, um segredo para nós é o medo o tempo todo quer nos dominar, não, ele já nos domina. Quer dizer, e quando a gente não fica livre e não vive a vida de Cristo em nós ficamos escravizados pelo medo. Com 500 anos de igreja, de Bíblia, sabendo o livro de trás para frente toda, decorada, pessoas vivem assim, com medo. É uma incoerência, é uma contradição o cristão viver com medo. Mas isso tudo passa por esse desconhecimento paternal, que é libertar o filho desses medos, por meio de quê? De instruí-lo, de gerar abundância dentro dele do amor que é Cristo. E isso acontece como? Por esses entendimentos, por essas compreensões e por esse pastoreio no coração, não simplesmente buscando bons comportamentos. Isso é um negócio assim, gente, eu fico imaginando isso aqui. Imagina um lugar, um solo assim, que tem várias rachaduras, várias coisas assim, mas muitas, milhares. E aí você derrama aqui assim uma grande quantidade de água num ponto onde tudo parte. Você vê o troço e assim, ó, a água ia penetrando e andando para lá e para cá, de tanto que esse troço se linka com tudo. De tanto que isso envolve a vida do ser humano em todas as áreas. Então, como é importante conhecer o que se deve fazer com os filhos, o que os pais precisam saber, que são papéis deles, e como pôr isso em prática, porque não basta saber, precisa